Feliz sábado, igreja, a todos que nos assistem nesse momento. Que a paz do Senhor Jesus recaia sobre a sua família e também sobre a sua vida. Nesta manhã nós iremos recapitular o estudo da lição. O tema, amor em ação. Eu fico imaginando, muitas vezes o nosso amor não está em ação, mas o amor do Pai, o amor do Filho e do Espírito Santo sempre estão em ação. Amém? Para iniciarmos então o estudo da lição, nós iremos falar com Deus. Peço a você que você feche seus olhos nesse momento para pedir ao Senhor, nosso Deus, entendimento do que nós iremos recapitular. Feche os olhos. Santíssimo Deus, obrigado. Obrigado por esta manhã, pela vida, pela saúde que temos, Senhor. E principalmente pela palavra que está sempre à nossa disposição. Nós iremos recapitular o que estudamos durante a semana e pedimos que o Espírito Santo nos capacite para compreendermos, mas também para expressar aqui palavras tão importantes para a nossa vida. Em nome de Jesus também agradecemos pelas pessoas que nesse momento estão nos assistindo. Que todos, Senhor, possam estar aqui conosco, entendendo e também colocando em prática cada lição que será aqui falada, explanada, em nome de Jesus. Amém. O estudo dessa semana foi sobre ação, o amor em ação. Interessante que a base, ou o texto, o capítulo de referência foi Isaías capítulo 55 e também o capítulo 58. E ambos os capítulos nos ensinam lições fundamentais. E é interessante também entendermos que Isaías capítulo 55 e 58 faz uma analogia com o Novo Testamento. É o que nós iremos estudar aqui. Para você que está nos assistindo e deseja também participar conosco, interagir conosco, nós vamos permitir também que você esteja colocando aí no chat ou até no QR Code, acessando o QR Code, colocando a sua frase, aquilo que você aprendeu durante a semana. Uma frase de uma linha ou às vezes uma palavra que te marcou, que você venha participar conosco. E isso vai fazer com que as pessoas também sejam incentivadas a estudarem mais e também extrair lições daquilo que estudaram durante a semana. Então participe, acesse o nosso QR Code, o link também do chat. Muito bom. Pastor Branga está conosco hoje aqui. Pastor, muito obrigado por estar conosco e também aqui interagindo conosco. Pastor, Isaías 55 e também Isaías 58 nos traz ali muitas lições, muito ensinamento para o nosso dia a dia. E antes aqui de falarmos sobre esse assunto, vamos fazer uma oração? Mais uma vez, Senhor, agora nós vamos abrir a palavra e falar sobre ela. Não permite que falamos de nós, mas falamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A lição da escola sabatina falou sobre 3 pontos importantes aqui. A misericórdia de Deus, falou também sobre a vida verdadeira que Ele nos concede e também falou sobre a necessidade de conversão do ser humano. Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 51, a partir do verso 1, nós vamos aqui entender uma lição importante, na verdade um chamado, um clamor do Senhor para todos nós. Diz o verso 1, todos vós. Aqui, Deus ele não faz separação de grupo, nação, religião. Aqui ele fala, o apelo que ele faz é para todos. E ele diz, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Pastor Branga, como podemos entender esse verso? O que Isaías estava querendo aqui expressar através deste chamado de Deus, desse convite que o Senhor faz? Bom dia para todos vocês. Muito bom estar com vocês aqui, contigo, viu, pastorzão? O que mais me chama a atenção aqui nesse verso, né, nesse início do capítulo 55, é que Isaías fala que quem ele está falando, né, aqueles que têm sede, né, e os que não têm dinheiro, então 2 categorias de pessoas ou a mesma categoria, né, quem tem sede e quem não tem dinheiro, ou seja, quem não tem água e quem não tem dinheiro. Ele agora faz o desafio. Vinde e comprai e comei, né? Mas o mais interessante, pastor, é que ele chama para comprar mesmo sem dinheiro e mesmo sem ter um preço. Como é que eu compro, né? Se eu não tenho dinheiro,
beleza, até podia pegar emprestado. Ô, David, me empresta um dinheirinho aí que eu preciso comprar lá, né? David ia me emprestar o dinheiro, meu amigo, né? Mas agora, se o que eu estou querendo comprar não tem preço, né? E aí a gente precisa avaliar muito, pastor, o que a gente está vendo aqui na realidade, né? O que está à venda? O que Isaías está chamando de fato? Será que é água? Será que é pão de que Isaías está falando, né? Enfim, a gente está olhando o contexto de Isaías já há muito tempo. A gente sabe que o povo estava passando por opressão, parte do povo estava em cativeiro. O povo entendia o que era isso que Isaías estava falando, de não ter água, de não ter alimento, de não ter dinheiro, de necessidades básicas não conseguirem ser supridas. Mas Isaías está falando de outra coisa aqui. Ele não está falando de água, ele não está falando de pão, ele não está falando de fato de comprar alguma coisa, né? Ele está falando sobre a salvação. E a gente não consegue comprar a salvação, a gente não consegue ter o dinheiro, né, pastor, para comprar a salvação, essa moeda. Então, a salvação, ela não tem preço, ela tem um valor. É diferente, tem diferença, né, entre ter preço e ter valor. Né, algumas coisas têm o valor afetivo, o valor emocional que ninguém nem vende. Não, mas isso aqui não vale nada. Não, mas para mim isso tem valor. Agora, quando a gente fala da salvação, a salvação ela não tem um preço. Se alguém quiser comprar, então a salvação ela é inclusiva, né? É onde a gente está querendo chegar, né? Será que a salvação é só para quem tem dinheiro? Não. A salvação é também para quem tem dinheiro, mas é também para quem não tem. A salvação é para quem tem contatos? É, para quem tem contatos, mas é também para aquele que não conhece ninguém. A salvação é para aquele que teve oportunidades assim mais expressivas? É, mas é para aquele que nunca teve nenhuma oportunidade também. A salvação é só para o judeu? Não é somente para o judeu, mas é para todo aquele que aceita, que entende o preço disso, pastor. É interessante também, pastor, analisar aqui que Isaías ele usa as principais necessidades do homem, né? Água, dinheiro, comer e beber. Essa referência de necessidade também se refere a um vazio. Ou seja, as pessoas necessitam de algo e elas têm um vazio. E esse vazio é o quê? É justamente compreender de que Deus deseja salvar, de que Deus precisa estar na vida delas. Então, quando Isaías ele destaca esses pontos, essas principais necessidades do homem, ele está dizendo, vocês têm uma necessidade. E essa necessidade não é física, mas espiritual. Vocês precisam me aceitar. Esse convite que eu faço a vocês de salvação é necessário vocês terem. Para que vocês tenham uma novidade de vida, para que vocês tenham uma paz, alegria em mim. É isso que ele fala. Pastor, uma outra coisa bem interessante, aí vem para o verso 2, né? É como se Deus estivesse fazendo uma pergunta assim, por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Né? E aí a gente vai entender que olha que legal a proposta que Deus faz, né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Você acabou de comentar isso, né? A gente fica correndo atrás de tanta coisa, achando que vai suprir a nossa necessidade que tem dentro da gente. Mas olha a promessa de Deus, ouvi-me atentamente. Tipo assim, se vocês ouvirem o que eu estou falando e colocarem em prática, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Ou seja, eu não vou dar só pão e água para vocês, né? Eu vou suprir e vou exceder as expectativas de vocês naquilo que vocês estão planejando aí, entendeu? Principalmente nas necessidades básicas, né? Como se Deus dissesse assim, não vale a pena você se contentar com o seu plano aí, né? A salvação, assim, a gente pode ser o cara mais gente boa, viu, pastor? Mas diante de Deus a gente vai continuar precisando dessa salvação. E nos deleitarmos nesses finos manjares, né? Que promessa maravilhosa. A gente se contenta com pouco às vezes. Quando na nossa correria do dia a dia a gente se distrai com as coisas desse mundo, a gente está se contentando só com o básico, né? Só com aqui e agora. E Deus promete para você e para mim, amém por isso, né? Que nós nos deleitaremos com finos manjares, pastor. Deus seja louvado por isso, né? Ele não quer que a gente viva assim na mediocridade, né? Ele quer que a gente viva muito bem. Aí louvado seja Deus por isso, né? E essas são as misericórdias de Deus, né? Ele quer que todos aceitem esses manjares. Todos aceitam essa preciosidade que é a sua presença conosco. Agora, um outro ponto importante também é que quando Isaías, no capítulo 55, verso 1, fala, vinde a mim, a todos, ele não está fazendo aqui acepção de ninguém. E é interessante que parece que Isaías estava vivendo nos tempos de Jesus. Por quê? Quando você vai para João capítulo 2,
e então você lê a purificação de Jesus no templo, você vai encontrar algo muito especial aqui para você fazer uma analogia do que Isaías está falando. Pastor, o que Jesus estava querendo dizer em Isaías, mas também em João, é que a salvação está disposta a todos, basta vocês aceitarem. É isso que ele está dizendo. Porque quando você vai para João capítulo 2, na purificação, você percebe que Jesus ali está um pouco irado com o que ele está vendo. O que ele viu? Ele viu o templo dele, mercadorias, pessoas vendendo e tudo mais. Bom, está muito além disso. Porque quando você vai e lê com bastante cuidado o que Jesus fez no templo, Jesus estava preocupado com todos. E ele percebeu que no templo, pastor, existia ali o comércio, era a Páscoa. As pessoas então saíam de suas regiões e das suas nações distantes, eram estrangeiros. Os estrangeiros saíam, e quando chegavam e quando eu digo estrangeiro, não me refiro apenas a judeus, tá? Pessoas também que eram adeptas ao judaísmo, que amavam aquilo que o judaísmo praticava. Eles iam lá, e eram pessoas de todo tipo, pobre, rico, e quando chegavam lá, os estrangeiros precisavam fazer a troca da moeda, né? Então eles precisavam ter o ciclo do templo, para então comprar os animais, e então oferecer ali sacrifício ao nosso Deus. O interessante é que, nessa troca, o valor da moeda era muito elevado. E esse valor era tão elevado que os pobres não tinham condições de poder comprar o animal para oferecer a Deus. E então havia já ali separação. Havia um preconceito ali. E Jesus, ao ver aquilo, ver que os pobres queriam adorá-lo, que os pobres queriam sim sacrificar para a remissão dos seus pecados, Jesus se entristeceu. Por quê? Porque os fariseus estavam cometendo um erro ali. Estavam fazendo acepção de pessoas. Os estrangeiros ricos tinham condições de comprar. Por mais que fosse caro, eles tinham condições. Mas o pobre não tinha condição. Então ele não teria salvação, não teria oportunidade de salvação. Agora, Jesus ele faz o seguinte, não. Ele vai, derruba tudo que tem, começa a pregar no templo e dizer, vocês estão errados no que vocês estão fazendo. A minha salvação é gratuita. E se vocês estão elevando os valores dos animais aqui, vocês estão completamente errados, porque a minha salvação, ou a oportunidade de salvação, ela está disposta a todos, sendo o pobre ou o rico. E assim, pastor, o que me chama a atenção é que parece que Isaías viveu na época de Jesus, porque ele começa esse apelo, vinde todos. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos que estão cansados. Jesus ele faz aqui, dá uma ênfase de que ele deseja que todos o aceitem. Não só os que têm condições, não só os que têm capacidade intelectual de compreender a salvação, mas todos que querem estar do lado dele. Professor, é interessante que o título da lição é Amor em Ação, né? A gente vê que esse amor não estava em ação na época de Isaías, né? Que o amor prático, né? É muito bonita a teoria, né? De amar, enfim, mas no tempo de Jesus também não estava. Pastor, será que hoje o amor, a gente tem colocado esse amor em ação, sabe? A gente precisa se perguntar isso. Será que alguém quer conhecer a verdade? Enfim, a gente coloca um monte de regras ali para eles, né? Ou para ela, e diz assim, ó, é assim, 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 passa uma lista assim gigante, entendeu? E não estou dizendo aqui, pastor, que a gente não deve seguir ou ter essas ferramentas, essa metodologia, essa rotina de busca diária a Deus, sabe? A gente precisa. Mas não é isso que vai me dar a moeda do templo da época, não é essa moeda de hoje, né? Não é o meu sacrifício, nossa, eu vou acordar 3 da manhã, daí eu vou orar, vou ler a Bíblia e tal, aí eu vou ter moedas com Deus para chegar lá e dizer assim, Senhor, agora está aqui, ó, eu mereço a salvação. Não é isso que vai me dar salvação. O que me garante a salvação, que a gente está vendo aqui já, é essa graça de Deus, não é o que eu fiz. A gente viu alguns dias atrás, o Isaías 53, né, é o que o servo sofredor fez lá atrás, não é o que eu faço hoje. Não é o que a gente faz, né, que vai me levar a uma experiência espiritual com Deus, não. E mais para frente, depois a lição fala, né, que o povo lá fazia jejum e fazia um monte de coisa e oferecia sacrifícios, e Deus fala assim, cara, eu não quero nada disso.
Isso aí tudo para mim é vazio. Qual que é a motivação que vocês estão fazendo isso? O próprio Jesus dá o exemplo da viúva e do cara que chega e joga um monte de dinheiro lá. A viúva deu 2 moedinhas, as mais simples, 2 moedinhas de 1 centavo, né? Mas entregou tudo, né? Entregou tudo. E aí vem o cara e larga sacos de moeda, assim, aquela barulheira de moeda tocando, caindo no gasofilácio, né? Lá no espaço para colocar as moedas. E Jesus fala assim para eles, cara, tá aí, ó. A viúva deu mais. Falei, como assim? Matematicamente falando é impossível, mas ela deu tudo. Ela não fez, não tinha restrição, sabe, pastor? Será que a gente tem feito isso assim, para colocar esse amor em ação? Será que a gente tem de fato assim, derrubado as barreiras, né, do preconceito? Enfim, sei lá, qual que é a barreira que você tem vivenciado no seu dia a dia, mas a gente não pode viver desse jeito, pastor. Não é saudável, não é de Deus, não é o plano de Deus a gente viver com essas barreiras. Porque o próprio Jesus, quando veio aqui, ele quebrou muitos paradigmas, né? E ele, na realidade, aumentou muito essa questão ampliou a nossa concepção, o nosso entendimento da lei. Mas ele colocou o amor em prática. Jesus passou mais tempo curando, ajudando, do que ele pregando em si. Né? A gente tem poucos relatos de pregações de Jesus, mas a gente olha vários relatos e fala assim, ó, a gente escreveu isso aqui, os apóstolos falando, os discípulos ali, né? Eles escreveram, a gente escreveu isso aqui que foi o que deu para contar, mas tem muito mais, né? Depois João fala, né? Se fosse escrever tudo que aconteceu, enfim, não ia ter papel suficiente, né? Não ia ser possível relatar tudo isso, né? Exato, o impacto, e a gente está hoje falando, né, pastor, do que Jesus fez, da demonstração de amor dele, o amor dele em ação lá, mais de 2000 anos atrás. Então, de fato, o que a gente entende hoje, que se nós fôssemos aí relatar todo o alcance do amor de Deus, né, a gente não conseguiria, né, pastor? Isso é espetacular, né? É fantástico isso, pastor, porque é o seguinte, quando nós buscamos a Deus, quando aceitamos o convite de salvação que Ele tanto propõe para nós então compreendemos esse amor e replicamos esse amor. Sim, é o que Ele espera, né, pastor? Um verso muito legal de Paulo que eu acho muito interessante. Ele fala assim, o amor de Cristo me constrange. Tipo assim, quando eu vejo a demonstração de amor de Deus por você e por mim, eu estou falando da minha vida, por mim, eu digo assim, cara, não tem como eu não fazer nada, eu ficar quietinho aqui na minha e não fazer nada e não compartilhar isso. Mas antes de eu compartilhar, pastor, tem uma coisa bem interessante ali no verso 7, né? A gente falou ali já de buscar o Senhor, enfim, 55:7 fala, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Ou seja, Deus nem no nosso pior erro, Deus está dando de dedo na nossa cara. Deus está julgando a gente, Ele quer bem pelo contrário, pastor, Ele faz o convite para a gente deixar esse mau caminho que Ele já sabe que não vai dar em coisa boa. E aí Ele fala, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém por isso, né, pastor? Você viu, pastor, que é um apelo aqui do nosso Senhor Jesus para que todos nós sejamos pessoas que desejam compreender essas verdades. O nosso Senhor Jesus, através aqui do profeta Isaías, ele fala, converta-se ao Senhor. Ou seja, filhos, eu quero que vocês mudem de vida, eu quero que vocês entendam o meu amor, eu quero que vocês façam a diferença também na vida das pessoas, compreendendo o meu amor. E aí ele continua, pastor, e você acha que ia ler o verso 9, né? Sim. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Né? A gente para pensar a distância do céu e da terra, né? Assim, é covardia a gente começar a pensar e falar sobre isso, né? Você com certeza talvez já tenha andado de avião, né? Você que nos assiste aí. E você voar de avião, você vai a uma altura aí, dependendo do voo que você faz, se é um voo internacional, nacional, depende da aeronave. O André Detzel, aqui da igreja, ele é apaixonado por aviação, né? Outro dia eu visitei ele aí, ele me compartilhando, pastor, eu sou apaixonado, eu gosto desses negócios aí, enfim, ele ama isso, né? Mas o André talvez seria a melhor pessoa, viu, pastor, para ajudar a gente a entender a distância que um avião consegue voar. Digamos assim, a distância que pobres mortais, não os caras aí que vão para a Lua, enfim, né? Mas vai que a gente aqui, né? Qual que é a distância? Mais ou menos 14 quilômetros, pastor. Mais ou menos a distância, a altura que um avião voa, um avião comercial, né?
14 quilômetros. Se a gente parar para pensar nessa disparidade, nessa diferença do plano nosso, que a gente acha que é bom, e a gente está morrendo ali agarrado com ele, não, isso aqui é bom, não vou largar isso aqui, e Deus olha para a gente e começa a rir, pastor, e fala assim, vocês não entenderam nada, né? Tipo assim, eu estou falando aqui de um plano muitas vezes melhor, 14 mil vezes melhor, 14 mil vezes melhor. Eu estou falando de um plano aqui que supera todas as expectativas de vocês. E vocês estão escolhendo o quê? Ficar com o plano de vocês. Não sei, não faz sentido, pastor. E a gente está falando aqui, pode parecer para você que você vai, pastor, os pastores aí, né? Pastor David, pastor William, os caras só faz a coisa certa, né? Os caras são perfeitos, são gente boa, enfim, estão tudo bonitinho, arrumadinho lá, terno e gravata, cabelinho. O pastor David até cortou o cabelo para a escola sabatina. Mas não é a aparência, pastor. Não é isso que vai, assim, não é essa nossa capa de santidade que dá moral com a gente, com Deus, sabe? Não é isso. Não é isso. Se fosse isso, estava feito, era fácil. Mas é o nosso coração e a gente deixar o mau caminho não é fácil. Você está tendo lutas aí em casa. Eu tenho as minhas lutas, o pastor David tem as dele. E a gente não pode desistir de lutar, sabe? Buscar Deus enquanto Ele está perto, pastor. E quando que é essa oportunidade? Quando é que é a hora de buscar Deus? Quando que é? A Bíblia diz que é hoje. É hoje, não é, vou pensar. Acho que hoje ainda não, né? Por enquanto não. Hoje é o tempo da graça, né? Hoje está à disposição. E a gente não sabe, pastor, a gente está num momento bem sensível assim da sociedade, né? Sim. Que a gente não tem certeza e segurança de nada. Esse vírus maldito aí, rapaz, num dia está aí, no outro dia já acabou com o ser humano, entendeu? E muita gente tem sofrido. A gente está em fase vermelha aqui já, né, em Curitiba, e até esse formato, eu estou bem longe do pastor David aqui, porque a gente está com esse vírus aí desgraçado, pastor, atormentando a nossa vida, e a gente foi lembrado da nossa sensibilidade, a gente foi lembrado da nossa limitação com esse vírus, né? Por um lado, a gente pode tirar lições boas com isso, né? A gente parar de ficar acreditando e fazendo os nossos planos, achando que é do nosso jeito. Para você que está em casa também, para de insistir no seu plano. Para de bater com a cabeça na parede e achar que ali é um caminho, e aí aplicando aqui o verso, que é um caminho de Deus, né? Não, mas é aqui, eu estou com fé que vai dar certo, né? Então, pastor, a lição, então, ela aborda aqui a misericórdia divina e o convite que ele faz a todos. Depois ele orienta, através desse apelo, que precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. E esse buscar aqui, na prática, tá bom? Deve ser muito bem compreendido. Porque o que é buscar o Senhor? Buscar o Senhor é você conhecê-lo, ter intimidade com Ele. E como temos intimidade com o nosso Deus? Pastor, você vai dizer, é estudo da palavra, é oração? Sim, sem dúvida. Mas assim, como você tem buscado a Deus? Por rotina? Por um hábito assim já desgastado? Ou você busca a Deus porque necessita dEle? Depende do seu sucesso buscando Ele. Sabe, eu estava pensando esta manhã, toda vez que eu acordo, me ajoelho em primeiro lugar e falo, Senhor, toma conta da minha vida. Eu estou dizendo, Senhor, eu quero buscar o Senhor. Eu quero depender de Ti, porque eu sei que todas as bênçãos só vão recair no momento que eu compreender isso. Sabe, você vai falar assim, mas eu preciso fazer para merecer? Não, não precisa, porque Deus já lhe deu a salvação. Só que uma coisa é certa, Ele nos disponibilizou a salvação, nos disponibilizou os benefícios da salvação, mas Ele espera que você aceite esse chamado, aceite esse convite, aceite o que Ele disponibilizou a vocês. Agora, esse buscar na prática é justamente você se esforçar um pouco, é você fazer a sua parte também. A dificuldade, o pastor, dos sacerdotes na época de Jesus era fazer aquilo que era correto. Eles estavam tão acostumados, tão habituados a fazer sempre o sacrifício, sempre receber os adoradores, mas eles não sentiam no coração que aquilo tinha uma finalidade, aquilo tinha um propósito. É interessante que o livro Desejar Todas as Nações, Ellen White fala que os sacerdotes não estavam concentrados naquilo que eles estavam fazendo. Estavam fazendo assim já, sabe, por rotina.
E quando você for ler a Bíblia, quando você for orar, quando você for ali cantar, louvar a Deus, faça com propósito. Acorde pela manhã, se ajoelhe com propósito, leia a Bíblia com propósito de aprender, buscar, conhecer. Louve a Deus com propósito. Não faça nada sem propósito. Qual que era o problema do jejum na questão de alimentação? As pessoas faziam aquilo sem propósito. Para se aparecer, né, pastor? Pô, Exatamente. O cara tá com o rosto triste lá, tá sem comer faz uma semana já. Teoricamente é um jejum para Deus ali, mas não é, né, pastor? Porque Deus ele está muito mais interessado com a intenção, com a motivação, com o propósito do que a gente faz, do que de fato com o que a gente faz. Pastor, eu vou tentar contar uma historinha aqui para ficar mais fácil de entender isso. Você que é esposo, né, noivo, namorado, enfim, pensa na seguinte situação. Você um dia aí, Dia dos Namorados, pastor David. Vamos pensar a próxima data comemorativa aí, né? Você esquece completamente do Dia dos Namorados. E aí você está indo para casa e aí passa na frente de uma floricultura e lembra assim, rapaz, hoje é Dia dos Namorados. E aí você vê um buquê que estava de R$100 por R$10. Você fala assim, R$10 eu consigo. Eu não ia fazer nada, mas enfim, eu vou fazer mesmo. Já era, esqueci, estou nem aí mesmo. 10 aqui eu consigo dar um buquê de rosas. Você chega em casa, a mulher acha que você pagou o olho da cara naquele buquê de rosas, né? E você pagou 10 pila, 10ão, você pagou 10ão. E você faz aquela graça, né? Não, amor, ó, a florzinha aqui para você, né? Aquele mimo e tal. Passam uns meses, pastor, passam uns meses. E aí, na realidade, num dia, numa discussão lá, a esposa, a noiva, a namorada fala assim, o que adianta me dar flor e agora você faz isso, né? E você escuta aquilo e num momento assim de loucura, de insanidade, você diz assim, quer saber? Eu só comprei porque estava barato. Eu só comprei as flores para você porque estavam baratas. Você acha que adiantou? Você acha que agora a briga só vai piorar, né, pastor? Mas imagina só, se a gente comprar, se a gente fez só porque estava barato, a motivação que eu fiz isso para minha esposa, se eu fizer isso com a minha esposa, eu estou lascado. Estava errada, né? Eu estava errada. Eu comprei, qual que deveria ser a motivação? Eu pagar, nem que fosse 100, 200 reais, enfim, não é a questão o valor, mas é a motivação. Eu posso ter colhido uma plantinha ali, uma florzinha na rua ali, e uma intenção positiva. Então, o Deus, ele olha, ele se preocupa com as nossas intenções, e não de fato, ou somente isolado as nossas ações. E Deus é um Deus maravilhoso, pastor. Ainda bem que ele julga as nossas intenções. Porque se ele fosse julgar somente as nossas ações, aí que a gente não tinha jeito, pastor. Porque a gente está mirando no alvo, mas acerta o alvo, assim, a gente acerta o outro lado. E Deus, ele olha a nossa intenção. Que a nossa intenção qual que é? Acertar o alvo, é a gente andar no caminho, fazer o que é certo. Exatamente. É a gente fazer sim o jejum. O problema aqui não é fazer jejum. O problema é fazer a questão, né? É a forma, porque o que está me motivando a fazer o jejum? Né? E Deus está disposto a fazer uma transformação. O final do capítulo 55 e o final do capítulo 58 é Deus falando assim, se vocês confiarem em mim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tipo o capítulo 55, o final. Saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Tipo uma árvore nada a ver, vai crescer uma árvore nobre, né? Tipo, Deus vai transformar, Deus vai mudar isso. Em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor. Aí é que está o segredo, pastor. Quando a gente alcança as vitórias, a glória é para quem? A glória tem que ser para Deus, é para a honra e glória dele. E aí ainda continua, para a glória do Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. E aí vem a ponte com Isaías 58. Qual que vai ser um dos memoriais? Né, que Deus separou assim, cara, vou separar um esqueminha aqui para a gente lembrar para sempre. Né, eu já tô dando spoiler, né, pastor? Estou indo lá na frente, mas Isaías 58 fala assim de duas coisas bem importantes de maneira principal. Fala aí, pastor, já estou falando demais aqui, eu quero pastor, a tua ajuda aí. Olha, o que você falou é importante. Agora, nós aprendemos que Deus faz um convite, aprendemos que Ele pede para buscarmos Ele, e por último Ele fala assim, filhos, vocês precisam se arrepender do que vocês estão cometendo, sim, as falhas que vocês estão agindo. E a maneira correta de abandonarmos o pecado, ele fala, é seguir o caminho dele. A palavra caminho no hebraico
e pensamentos, tá? Tem o mesmo sentido, é viver. O que Jesus está dizendo aqui, através desse ensinamento que aprendemos durante a semana é: vocês querem abandonar o pecado, vocês precisam viver aquilo que eu vivi. Vocês precisam colocar em prática aquilo que eu deixei para vocês através da Sagrada Escritura. Esse é o apelo que Deus faz para todos nós. E Isaías capítulo 58, ele nos traz essas maneiras para caminharmos com Ele, para vivermos como Ele. A prática, né? A prática. E é por isso que algumas pessoas elas acabam meio que distorcendo a palavra de Deus, quando se fala no aspecto do sábado. Porque o sábado, ele faz com que todo ser humano lembre do Criador, lembre do Redentor. Uma vez que eu entendo o sentido, entendo a aplicação do sábado, é certo que eu vou viver de acordo com aquilo que a Bíblia fala a respeito do sábado, a respeito do jejum, a respeito de outros princípios que a Bíblia nos ensina. O chamado de Deus para mim e para você, meu querido irmão e irmã, é que precisamos viver. Não apenas falar, porque falar é muito fácil. Agora viver é difícil, mas para você viver de acordo com a vontade de Deus, você precisa buscá-lo, depender dele, aceitar a salvação, acreditar de que Ele pode fazer transformação, conforme o pastor Braga comentou. Pastor, e essa prática ali a gente vê a partir do verso 6, né? Do capítulo 58. E aí ele fala assim: porventura não é esse o jejum, ou seja, não é essa prática de vida que eu escolhi, que eu declarei para vocês? E aí fala: que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Agora vem a prática do Evangelho, vem assim, conforme vem Mateus batendo, capítulo 25, né? Sim. É prático, né? O cristianismo, a religião é prática, é amor em ação, né? A lição dos jovens dessa semana falou algo semelhante, né? Tipo, os 10 mandamentos é o mínimo que Deus espera da gente. O máximo que Ele espera de nós é o amor. Tipo, o padrão mínimo para o cristão é a lei. É os 10 mandamentos. O padrão máximo é o mandamento. É o amor. Porque, pastor, até quem está morto, ele cumpre a lei. Eu não tinha parado para pensar nesse link, né? Até quem está morto cumpre a lei. Por que a lei? Não matarás, não adulterarás. Quem está morto não está fazendo nada. O problema agora é quem está vivo e como a gente faz, né? E como a gente lida com tudo isso. Essa é a grande questão, pastor. O cristianismo é prático e é o título da lição, é o amor em ação. Tudo que a gente está falando aqui é amor. E aí continua ainda, né? Agora a consequência disso que o senhor estava falando, né? Então, romperás a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, Deus vai à tua frente, a glória de Deus promessa, vai. É maravilhoso, pastor. Não tem melhor promessa do que essa. Então clamarás e o Senhor te responderá. A gente vai ter um relacionamento íntimo com Deus quando a gente colocar o amor em ação. Gritarás por socorro e Ele te dirá: eis-me aqui. É Deus que está falando isso. Está precisando clamar por socorro? Clame a Deus. Se você tiver um relacionamento íntimo com Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso, se abrires a tua alma faminta e fartares de novo, né, a alma aflita, então a tua luz renascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Pastor, não tem jeito melhor de a gente terminar isso, né? É a gente lembrar que o cristianismo é prático, que a vida com Deus, né, é a gente colocar esse amor em ação. Não é uma teoria bonita, né, a gente ficar inventando moda aqui, reinventar as coisas, não. É colocar em prática o amor que Deus demonstrou para a gente se sentir constrangido a tal ponto de dizer assim: não tem como eu não fazer nada, não tem como eu só receber esse amor e ficar com ele só para mim. Exatamente, pastor. Sabe que é emocionante ver Deus está insistindo, tanto para você quanto para mim, para aceitarmos Ele. E Ele faz diversos apelos para que você faça parte da família dEle. Quando buscamos a Deus, a essência do amor está vinculada. Quando Ele faz o convite para aceitarmos essa salvação, o amor também está relacionado. Quando nos arrependemos, quando confessamos e nos arrependemos, o amor também está, em sua essência, sendo praticado. O que Deus espera de você, sem dúvida, é a prática desse amor. Isso em todos os parâmetros, conforme nós estudamos aqui.
E o apelo que Deus faz, especialmente para você nesta manhã, é que você precisa aceitar essa insistência de Deus. Já parou para pensar que Ele nem precisaria insistir tanto assim? Mas Ele insiste porque quer salvar você. Ele insiste porque Ele quer dar a oportunidade de salvação a você. E muitas vezes, tanto você quanto eu, às vezes desprezamos isso. Deixamos de lado esse chamado, esse apelo, essa insistência de Deus. Mas se Ele insiste é porque Ele é Pai. Se Ele insiste é porque Ele te ama. E nós somos filhos dEle. Amém? Pastor Braga, obrigado pelo estudo desta manhã. É edificante saber que o nosso Deus sempre vai insistir, sempre vai querer que seus filhos o aceitem. E sempre vai permitir que o amor seja a essência do cristianismo. Se lhe falta amor, peça a Deus, Ele vai dar. Se lhe falta compreensão da palavra para você colocar em prática, peça, Ele vai te dar essa compreensão, esse discernimento. Nesse momento nós vamos ter uma mensagem instrumental. Esse é o momento de você refletir um pouco daquilo que nós estudamos, daquilo que você também participou através das frases que foram colocadas. Faça uma reflexão, Senhor. Se eu não aceitei esse convite, me perdoe. Senhor, se eu não estou buscando o Senhor da forma como eu deveria, por favor, me ensine. Senhor, se eu não me arrependi, se eu não me converti ainda, Senhor, por favor, transforme a minha mente para que eu aceite definitivamente esse amor em ação que o Senhor tem nos dado. Amém?